Eles deram um presente para cada criança, menos para minha filha. Então meu marido teve uma reação que deixou todos de queixo caído. Meu nome é Ritter, e aos 34 anos, eu deveria saber que não devo esperar justiça dos meus sogros. Ainda assim, aqui estava eu, assistindo à empolgação da minha filha Lily, de 8 anos. Desaparecer enquanto todas as outras crianças receberam presentes de Natal e o nome dela nunca foi chamado. 10 anos de casamento com Jason me ensinaram que sua família operava com regras não ditas que eu nunca consegui dominar. Lily olhou para baixo, para seus sapatos de verniz, seu silêncio corajoso partindo meu coração mais do que lágrimas fariam. Então Jason se levantou, colocando a mão no bolso interno do paletó. Como tudo começou. Jason e eu nos conhecemos na faculdade. Ele era o charmoso estudante de administração de família rica, e eu era a estudante de educação trabalhando em 3 empregos para pagar a mensalidade. Nossos mundos não poderiam ter sido mais diferentes. Seus pais, Marcos e Eleanor Wilson, nunca me aprovaram desde o início. Ela é muito simples, Eleanor havia dito durante nosso primeiro encontro, examinando meu vestido de loja de departamento com desdém mal disfarçado. Apesar de suas objeções, Jason me pediu em casamento após 2 anos. Nosso casamento foi menor que o evento social que sua mãe havia imaginado, o que só ampliou a divisão. Mesmo após uma década de casamento, eu continuei sendo a estranha que de alguma forma havia capturado seu menino dourado. A família de Jason não era apenas rica. Eles tinham riqueza geracional, o tipo com brasões de família e propriedades de férias que visitavam apenas 2 semanas por ano. Sua casa de verão de 5 quartos nos Hamptons era maior que o prédio de apartamentos onde cresci. Marcus Wilson havia herdado a empresa de investimentos de seu pai e a expandiu impressionantemente, garantindo que seus 3 filhos nunca se preocupassem com dinheiro. A chegada de Lily. Nossa filha Lily chegou 2 anos após nosso casamento. Enquanto Eleanor dutifulmente tirava fotos com sua mais nova neta para as redes sociais, o distanciamento emocional era palpável. Ela mimava seus outros netos, especialmente aqueles da irmã de Jason, Grace, que havia se casado com o filho de um senador estadual. Esses netos recebiam presentes com monograma para cada ocasião e apareciam proeminentemente em fotos emolduradas por toda a casa imaculada de Eleanor. Lily, com seu espírito criativo e inteligência quieta, era diferente de seus primos. Ela preferia desenhar a roupas de grife e ler a aulas de etiqueta. No mundo obcecado por status dos Wilsons, esses eram desvios imperdoáveis do caminho esperado. Ela é muito parecida com você, Eleanor diria, fazendo soar menos como uma observação e mais como um diagnóstico. A preparação para o Natal. Conforme cada Natal se aproximava, minha ansiedade crescia. A celebração anual de Natal da família Wilson era uma produção que Eleanor planejava meticulosamente. Desde as decorações importadas até os arranjos de lugares precisos que de alguma forma sempre me deixavam entre parentes distantes ou associados comerciais em vez de ao lado do meu marido. Este ano, Lily estava especialmente empolgada. Ela havia recentemente vencido uma competição de arte escolar, e apesar dos meus avisos para não criar expectativas muito altas, ela havia embrulhado sua aquarela vencedora como presente para seus avós. Aos 8 anos, ela ainda acreditava que esforço e amor eventualmente os conquistariam. Você acha que a vovó vai colocar minha pintura no corredor com as outras fotos? Ela havia perguntado enquanto a embrulhava cuidadosamente na noite anterior. Isso seria adorável, respondi evasivamente, não querendo esmagar seus sonhos. Jason permanecia eternamente otimista sobre sua família. Eles estão melhorando, ele insistia após cada interação tensa. Eles apenas expressam amor de forma diferente. Amanhã do Natal. Amanhã da reunião de Natal, Lily acordou ao amanhecer, já borbulhando de empolgação. Ela insistiu em usar o vestido de veludo vermelho que Eleanor havia enviado no ano passado, embora estivesse um pouco pequeno agora. A vovó me deu, ela explicou, como se usar o vestido pudesse finalmente conquistar a aprovação que tanto desejava. A viagem até a casa colonial expansiva dos Wilsons em Greenwich levou quase 1 hora. A cada quilômetro. Eu podia me sentir tensionando enquanto Jason mantinha um comentário alegre sobre os membros da família que veríamos. Lily sentou-se no banco de trás, sua pintura embrulhada equilibrada cuidadosamente no colo, ensaiando o que diria quando apresenta-se. Conforme paramos na entrada circular ladeada por veículos de luxo, Jason apertou minha mão. Este ano será diferente, ele prometeu. Confie em mim. Eu acenei, não acreditando nele, mas apreciando o gesto. A grinalda massiva na porta da frente apresentava fitas douradas e creme que combinavam com as guirlandas enroladas precisamente ao redor de cada coluna. Tudo sobre a casa gritava perfeição e riqueza, incluindo a equipe uniformizada que abriu a porta antes mesmo de podermos tocar a campainha. A chegada na casa dos Wilson. Eleanor Wilson apareceu imediatamente. Seu cabelo prateado perfeitamente penteado, usando uma roupa de grife que provavelmente custava mais que nossa hipoteca mensal. Jason, querido, ela exclamou, abraçando seu filho enquanto dava beijinhos no ar perto de seu rosto. Tão feliz que chegaram em segurança.
Ela então olhou para mim com um sorriso praticado. Heather, esse suéter é festivo. Antes que eu pudesse responder, ela se inclinou ligeiramente em direção a Lily. E Lily, meu Deus, como você cresceu. As outras crianças estão na sala de jogos. Margot está mostrando para todos suas novas fitas de equitação. Lily hesitou segurando sua pintura embrulhada, mas Eleanor já havia se virado para cumprimentar outra família que chegava. Jason acenou encorajadoramente para nossa filha. Vá em frente, querida. Estaremos bem aqui. Conforme Lily relutantemente se dirigiu para a sala de jogos, respirei fundo e me preparei para mais um Natal da família Wilson. O interior da casa. A casa dos Wilson havia sido transformada no que só poderia ser descrito como uma vitrine de Natal. Uma árvore de 4 metros dominava a sala de estar principal, adornada com ornamentos antigos e fitas coordenadas que combinavam com o tema geral creme e dourado. Guirlandas enfeitavam cada porta, e arranjos de rosas brancas e sempre vivas ficavam em cada superfície. Era lindo, mas estéril, faltando o calor e a alegria que as decorações de Natal geralmente trazem. Conforme nos movíamos pela casa, vários membros da família cumprimentaram Jason com entusiasmo genuíno, enquanto me ofereciam reconhecimentos educados mas distantes. A irmã de Jason, Grace, imediatamente o puxou para uma conversa sobre suas férias familiares recentes em Aspen, deliberadamente não perguntando por que não nos juntamos a eles, embora nós dois soubéssemos que era porque não fomos convidados. Heather, você parece bem, Grace disse, finalmente se virando para mim. Seu olhar passou sobre minha roupa, um suéter de cachemir vermelho e calças pretas que pareciam perfeitamente apropriadas em casa, mas agora se sentiam lamentavelmente inadequadas. Você fez algo diferente com seu cabelo? Na verdade, não, respondi, tocando minha franja simples até os ombros autoconscientemente. Ela respondeu significativamente. Escolha ousada. O irmão de Jason, Andrew, chegou com sua esposa Stephanie e seus 3 filhos perfeitamente coordenados. Andrew era o mais tolerável dos irmãos de Jason, ocasionalmente fazendo um esforço para me incluir nas conversas. Stephanie, no entanto, era cortada do mesmo pano que Eleanor. Heather, Stephanie beijou no ar perto de ambas as minhas bochechas. Sentimos sua falta no gala beneficente mês passado, embora suponha que ensinar deve mantê-la tão ocupada. É admirável como você insiste em trabalhar. A implicação era clara, as outras esposas Wilson não precisavam trabalhar. Meu trabalho como professora de arte elementar era visto como um hobby peculiar em vez de uma carreira pela qual eu era apaixonada. Eu amo ensinar, disse simplesmente, me recusando a me desculpar pela minha profissão. Fui ao bar montado no canto, desesperadamente precisando de algo para tirar a atenção. O bartender, um bartender real contratado para uma reunião familiar, me preparou uma taça de vinho branco. Faça dupla, veio uma voz ao meu lado. Era Diana, cunhada de Andrew do lado da esposa, que sempre parecia tão desconfortável nessas reuniões quanto eu. Se eu tiver que ouvir Eleanor falar sobre seu verão na Provence mais uma vez, posso precisar da garrafa inteira. Sorri gratamente para a aliada. Há quanto tempo você está aqui? 45 minutos excruciantes, ela respondeu. Já me perguntaram se considerei botox e me informaram que meu vestido seria mais lisonjeiro se eu usasse modelador. Fiz uma careta de simpatia, e brindamos em solidariedade silenciosa. Do outro lado da sala, avistei Lily saindo da sala de jogos, parecendo ligeiramente desanimada. Me desculpei de Diana e fui até ela. Está tudo bem, querida? Perguntei baixinho. Ela deu de ombros. Margot disse que meu vestido é da coleção do ano passado, e Emma disse que sua mãe disse que você não pode me colocar nas escolas certas. Meu sangue ferveu ao ouvir crianças de 8 anos já papagaiando o snobismo de seus pais, mas mantive meu rosto neutro. Bem, essas não são coisas muito gentis de se dizer, são? Onde está sua pintura? Coloquei embaixo da árvore com os outros presentes, ela disse. Vovô Marcos disse que todos os presentes vão lá. Acenei, avistando o pacote cuidadosamente embrulhado entre os presentes profissionalmente embrulhados em papel combinando. A comparação fez meu coração doer. Eleanor apareceu, taça de champanhe na mão. Lily, querida, as crianças estão tomando sobremesa na cozinha. Por que não se junta a elas? Quando Lily se afastou, Eleanor se virou para mim. Heather, estive querendo perguntar. Você já considerou St. Margaret's para Lily? Todos os netos frequentam. Claro, é bastante seletiva, mas talvez Jason pudesse falar com o diretor de admissões. Lily ama sua escola, respondi, mantendo minha compostura. Ela está prosperando lá. Eleanor suspirou como se eu a tivesse decepcionado mais uma vez. Bem, suponho que essa escola pública seja adequada por enquanto, embora a base educacional certa seja tão importante para as candidaturas universitárias. Ela tem 8 anos, Eleanor. Precisamente. Esses anos formativos são críticos. Ela deu um tapinha no meu braço condescendentemente. Pense sobre isso. A família poderia ajudar com a mensalidade se essa for a preocupação. Antes que eu pudesse responder, ela se afastou para atender outros convidados, me deixando fervendo. A implicação de que não podíamos prover adequadamente para nossa filha era um tema frequente.
Apesar do fato de Jason ter uma carreira bem-sucedida e vivermos confortavelmente, simplesmente não ostentávamos nossas finanças ou vivíamos pelos padrões materialistas da família Wilson. Encontrei Jason em conversa profunda com seu pai no escritório. Marcus Wilson era imponente mesmo aos 70, com cabelo prateado abundante e a confiança de um homem acostumado a ser obedecido. Eles ficaram em silêncio quando entrei. Estou interrompendo? Perguntei. De forma alguma, Jason disse rapidamente, embora a expressão de Marcus sugerisse o contrário. Apenas discutindo alguns negócios da família, Marcus disse desdenhosamente. Eleanor provavelmente está procurando ajuda com os preparativos do jantar. A sugestão de que eu deveria estar ajudando na cozinha em vez de participar dos negócios da família não foi sutil. Há muito tempo percebi que no mundo de Marcus, esposas eram acessórios decorativos destinados a realçar a imagem de seus maridos, não parceiras iguais. Na verdade, Jason interveio, estava contando ao papai sobre a vitória de Lily na competição de arte. A expressão de Marcus permaneceu impassível. Sim, muito bom. Embora Emma da Grace tenha sido aceita na Orquestra Sinfônica Júnior, apenas 8 anos e já tocando violino em nível de 6ª série. A pintura de Lily venceu estudantes 2 séries acima dela, disse, incapaz de me conter. O juiz era do Museu Metropolitano. Que bom, Marcus respondeu em um tom que indicava que achava tudo menos bom. Falando em conquistas, Jason te contou que finalizamos os fundos fiduciários de Emma e Tyler? Nunca é cedo demais para garantir seus futuros. A exclusão deliberada de Lily deste planejamento financeiro não passou despercebida. Olhei para Jason, que pareceu desconfortável, mas não contradisse seu pai. Um servidor uniformizado apareceu na porta. Senhor Wilson, a senhora Wilson pediu para informar a todos que o jantar será servido em 5 minutos. Obrigado, James. Marcus respondeu, levantando-se para indicar que nossa conversa havia terminado. É melhor não fazer Eleanor esperar. Ela planejou esta refeição por semanas. Conforme seguimos Marcus para fora, Jason apertou minha mão pedindo desculpas. Apertei de volta, mas minha decepção estava crescendo. Mais uma vez, Jason havia falhado em defender seu pai ao minar sutilmente nossa família. A tensão estava crescendo e nem chegamos ao jantar ainda. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. O jantar formal. O jantar de Natal de Eleanor Wilson era uma produção digna de uma revista. A mesa da sala de jantar formal havia sido estendida para acomodar todos os 24 convidados e estava adornada com um centro de mesa elaborado de rosas brancas, ornamentos dourados e vegetação que se estendia por todo o comprimento. Velas altas e castiçais de cristal lançavam uma luz lisonjeira sobre porcelana óssea, talheres de prata sterling e taças de cristal que brilhavam à luz do lustre. Cartões com nomes em caligrafia elegante marcavam o lugar de cada pessoa. Previsivelmente, Jason foi sentado perto de seu pai em uma ponta da mesa, enquanto eu me encontrei entre o marido de um primo distante que eu havia conhecido uma vez antes e um dos associados comerciais de Marcus. Lily havia sido relegada à mesa das crianças no café da manhã adjacente, visível mas separada. Eleanor se superou este ano, comentou Diana, que felizmente havia sido sentada à minha frente. Ela se inclinou ligeiramente. Embora eu ache que o centro de mesa pode ser mais alto que o código de construção permite. Sufoquei uma risada, grata novamente por sua presença. O primeiro prato chegou, uma delicada sopa de abóbora moranga guarnecida com creme, manjericão fresco e óleo de trufa. Conforme começamos a comer, Eleanor presidiu a conversa como uma regente, direcionando a discussão para tópicos que destacavam as conquistas da família. Grace, conte a todos sobre o recital de violino da Emma, ela solicitou, radiante com sua neta favorita. Grace lançou-se em um relato detalhado da performance aparentemente impecável de Emma, de 8 anos. O que levou Eleanor a anunciar que já haviam começado a olhar o programa pré-universitário da Juilliard. E você, Stephanie? Eleanor continuou. Tyler não ganhou aquela competição de natação? E assim continuou ao redor da mesa, as conquistas de cada neto cuidadosamente destacadas e elogiadas. Jason tentou 2 vezes mencionar o prêmio de arte recente de Lily, mas cada vez a conversa foi suavemente direcionada para outro lugar antes que ele pudesse terminar. Da mesa das crianças eu podia ver Lily observando os adultos, provavelmente notando como os pais de seus primos irradiavam orgulho conforme suas conquistas eram discutidas. Meu coração doía por ela, mas mantive minha compostura, determinada a não criar uma cena. O associado comercial ao meu lado, cujo nome eu já havia esquecido, tentou conversa fiada. Jason me diz que você é professora. Sim, educação artística elementar, respondi. Que encantador, ele disse, ecoando o elogio desdenhoso favorito de Eleanor. Minha esposa costumava ser voluntária em escolas antes das crianças chegarem. Ela achou bastante gratificante retribuir. Mordi minha língua contra apontar que ensinar era minha carreira, não um hobby de caridade. Em vez disso, acenei educadamente e voltei minha atenção para meu prato. Quando o prato principal chegou, um Wellington de carne perfeitamente cozido com vegetais assados e batatas da alfinoise. A conversa havia se voltado para propriedades de férias.
Grace e seu marido estavam considerando uma segunda casa em Vail para complementar sua casa de praia nos Hamptons. Andrew e Stephanie acabaram de voltar de ver propriedades potenciais na Toscana. E vocês, Jason? Eleanor perguntou. Ainda naquela casa de entrada? Já faz, 8 anos agora. Nossa casa colonial de 3 quartos em um bom distrito escolar dificilmente era uma casa de entrada, mas pelos padrões Wilson, poderia muito bem ter sido habitação do governo. Amamos nosso bairro, Jason respondeu diplomaticamente. A escola de Lily é excelente e o trajeto de Ritter é razoável. Bem, quando vocês estiverem prontos para se mudar para algo mais adequado, vocês sabem que seu pai e eu ficaríamos felizes em ajudar, Eleanor disse. Seu tom deixando claro que ela achava nossa satisfação com nossa casa atual desconcertante. A indireta sobre nossa independência financeira não passou despercebida por ninguém na mesa. Peguei alguns olhares desconfortáveis de parentes que reconheceram o insulto mas nunca desafiariam Eleanor. Marcos pigarreou. Falando em propriedades, decidimos abrir a casa de Aspen para o ano novo. Apenas família, é claro. Grace e Andrew, esperamos vocês dois. A omissão deliberada de nossa família deste convite criou outro momento constrangedor. Jason se mexeu em seu assento mas permaneceu em silêncio. Talvez Lily pudesse se juntar aos primos, Eleanor sugeriu, como se oferecesse uma grande concessão. Seria bom para ela passar mais tempo com a família. A implicação era clara, Lily era convidada, mas eu não. Antes que eu pudesse responder, Jason falou. Na verdade já temos planos para o ano novo, mas obrigado pela oferta, mãe. Não tínhamos tais planos e lancei um olhar grato para ele pela saída elegante. Conforme a sobremesa foi servida, um elaborado buffet de Noel que Eleanor informou a todos havia sido preparado por seu chefe pessoal. Marcos se levantou para oferecer um brinde. Ele ergueu sua taça de cristal de conhaque caro. A família ele começou nossa maior bênção e legado. A Grace e Philip, cujas contribuições ao nome da família continuam a nos orgulhar. A Andrew e Stephanie, cuja perspicácia comercial prova que o sangue Wilson corre forte. Ele continuou reconhecendo vários membros da família, incluindo vários dos netos por nome. Jason e eu trocamos olhares conforme ficou cada vez mais óbvio que não seríamos mencionados. E a todos reunidos aqui Marcos concluiu que o ano que vem traga sucesso e crescimento contínuos ao nome Wilson. Taças tilintaram conforme todos beberam. A exclusão pairou no ar, mas apenas Jason, Diana e eu parecemos notar ou nos importar conforme os pratos do jantar foram retirados pela equipe. Eleanor se levantou. Vamos para a sala de estar para a troca de presentes? Acredito que o Papai Noel foi bastante generoso este ano. As crianças, incluindo Lily, se animaram com este anúncio. Apesar das tensões do jantar, eu esperava que a troca de presentes pudesse finalmente trazer alguma alegria para a noite da minha filha. Eu estava prestes a aprender quão ingênua essa esperança havia sido. A troca de presentes, o horror. A sala de estar dos Wilson havia sido transformada em uma fantasia de Natal. A árvore enorme dominava o espaço e embaixo dela havia uma montanha de presentes embrulhados em papéis coordenados de dourado, creme e borgonha. Cada um adornado com laços elaborados e etiquetas com nomes na mesma caligrafia dos cartões de lugar do jantar. O efeito era impressionante e intimidante. Como tudo na casa dos Wilson. A empolgação das crianças era palpável conforme se reuniam ao redor da árvore, olhos arregalados de expectativa. Lily ficou ligeiramente separada de seus primos, mas seu rosto brilhava com a esperança pura que apenas as crianças podem manter diante da decepção. Meu estômago revirou de ansiedade conforme me sentei em um dos sofás estofados de seda. Jason ao meu lado. Eleanor se superou este ano, sussurrou uma parente sentada por perto. Esses pacotes são da Bergdorf's. Você pode perceber pelo embrulho. Marcos assumiu sua posição ao lado da árvore, óculos de leitura empoleirados no nariz e uma lista na mão. Na família Wilson, até o trabalho do Papai Noel havia sido usurpado pelo patriarca. Agora, como é nossa tradição, Marcos anunciou, distribuiremos presentes por idade, do mais novo ao mais velho entre as crianças. Isso significava que Emma, filha de Grace, seria a primeira aos 7 anos e meio, apenas ligeiramente mais nova que Lily. Um membro da equipe ficou pronto para entregar pacotes conforme Marcos chamava os nomes. Emma Wilson Marcos leu, consultando sua lista. 5 pacotes. O mordomo uniformizado cuidadosamente reuniu os presentes de Emma e os colocou diante dela no tapete persa. Ela imediatamente começou a rasgar o papel de embrulho caro, revelando um casaco de grife, uma caixa de joias contendo o que pareciam ser brincos de pérola reais, um iPad, um conjunto de livros clássicos encadernados em couro e um certificado para aulas de equitação. Obrigada, vovô e vovó, ela exclamou, correndo para abraçar tanto Eleanor quanto Marcos. Apenas o melhor para nossa pequena virtuosa, Eleanor respondeu, acariciando o cabelo perfeitamente ondulado de Emma. Em seguida veio Tyler, filho de Stephanie, com 4 pacotes elaboradamente embrulhados contendo um drone, um relógio de luxo do tamanho de criança, equipamento de esqui de grife e um sistema de jogos.
Cada criança foi chamada por sua vez, primos de segundo grau, até mesmo os filhos dos parceiros comerciais de Marcos que mal eram família. Cada um recebeu múltiplos presentes caros e cuidadosamente selecionados. Eu observei a expressão de Lily conforme cada nome era chamado, cada criança celebrada. Sua empolgação inicial havia dado lugar à confusão, depois a uma percepção crescente conforme a pilha de presentes diminuía e seu nome permanecia não chamado. Ela manteve sua compostura admiravelmente, mas eu podia ver seus pequenos ombros tensionando, seus dedos brincando com a bainha do vestido. A mão de Jason encontrou a minha, apertando fortemente. Olhei para ele e vi um músculo trabalhando em sua mandíbula, um sinal raro de raiva do meu marido tipicamente tranquilo. Finalmente a última criança, um primo distante de 13 anos, recebeu seus presentes. A montanha de presentes havia sido reduzida a uma pequena pilha, claramente marcada para os adultos na sala. Lily ficou sozinha entre seus primos, a única criança de mãos vazias. Um silêncio pesado caiu sobre a sala conforme os adultos gradualmente perceberam o que havia acontecido. Alguns trocaram olhares desconfortáveis. Diana pareceu abertamente horrorizada. Até algumas das crianças pareciam confusas com a negligência. Bem, Marcos disse, pigarreando e mexendo em seus papéis. Isso conclui os presentes das crianças. Os adultos começarão com... Pai Jason interrompeu sua voz tensa. Você parece ter perdido Lily. Marcos pescou, parecendo genuinamente surpreso conforme olhou para baixo em sua lista. Oh, deixe-me ver. Eleanor avançou rapidamente, seu sorriso social firmemente no lugar. Oh, querido, deve ter havido alguma confusão. Lily, querida, tenho certeza de que seus presentes estão aqui em algum lugar. Certamente não a esquecemos. Mas seus olhos não encontraram os meus, e eu sabia com certeza nauseante que isso não foi um descuido. Isso havia sido deliberado. Um insulto calculado destinado a reforçar o status de forasteira da nossa família. Lily olhou para baixo, para seus sapatos de verniz, aqueles que ela havia polido especialmente para esta noite. Está tudo bem, vovó, ela disse com uma voz pequena que partiu meu coração. Talvez o Papai Noel tenha se confundido. Algumas risadas constrangidas ondularam pela sala, mas a maioria dos convidados parecia profundamente desconfortável. Grace se ocupou ajudando Emma a organizar seus presentes. Stephanie de repente ficou muito interessada nos ornamentos da árvore. Tenho certeza de que foi apenas um mal-entendido, Eleanor continuou, embora não fizesse nenhum movimento para realmente procurar presentes perdidos. Talvez tenham sido entregues em sua casa, ou podem estar atrasados. Na véspera de Natal, Diana murmurou baixinho. Que conveniente. Eu estava prestes a me levantar para levar Lily e sair deste ambiente tóxico quando senti a mão de Jason no meu braço. Ele se levantou e em vez disso, sua expressão indecifrável. Na verdade, ele disse claramente, sua voz ecoando pelo silêncio constrangido, há mais um presente. Eu estava guardando para o final. O envelope que mudou tudo. Todos os olhos se voltaram para ele conforme ele colocou a mão no bolso interno do paletó e retirou um envelope cor de creme. Eleanor pareceu confusa enquanto Marcos franziu ligeiramente a testa. Jason, concordamos em coordenar todos os presentes, Eleanor disse com um sorriso tenso, para evitar discrepâncias. Jason a ignorou, caminhando até onde Lily estava e se ajoelhando ao nível dela. Este é para você, querida. Sua mãe e eu estávamos esperando pelo momento certo. Lily pegou o envelope incertamente, olhando de seu pai para mim. Eu acenei encorajadoramente embora não tivesse ideia do que Jason havia planejado. Com dedos cuidadosos, ela quebrou o selo e abriu o envelope. A sala havia ficado completamente silenciosa, cada olho fixo na minha filha conforme ela tirava o que pareciam ser documentos oficiais. Aos 8 anos, ela não conseguia entender o que representavam, mas o selo dourado e linguagem formal claramente a impressionaram. O que é, papai? Ela perguntou. Jason sorriu, e pela primeira vez naquela noite chegou aos seus olhos. É seu futuro, Lily. E era para ser aberto por último porque é o presente mais importante de todos. Eu observei o rosto da minha filha conforme ela tentava entender os documentos formais em suas mãos. A sala permaneceu silenciosa, tensão crescendo conforme todos esperavam descobrir o que Jason havia feito. Eu estava tão no escuro quanto todos os outros, minha mente correndo com possibilidades. Eu não entendo, Lily disse suavemente, olhando para seu pai com olhos confusos. Jason colocou sua mão gentilmente no ombro dela e se virou para encarar a sala. Sua expressão era uma mistura de determinação e algo que eu raramente havia visto nele ao lidar com sua família, raiva justa cuidadosamente controlada. Dentro daquele envelope ele anunciou, sua voz firme e clara. Estão os documentos para um fundo de fideicomisso educacional que Ritter e eu estabelecemos para Lily no dia em que ela nasceu. Temos contribuído mensalmente por 8 anos. Murmúrios ondularam pela reunião. O rosto perfeitamente composto de Eleanor mostrou as primeiras rachaduras de surpresa genuína. Marcos removeu seus óculos de leitura lentamente, sua expressão calculativa. Nunca quisemos que o futuro de Lily dependesse da aprovação de qualquer um ou amor condicional, Jason continuou.
Ela merece segurança que não pode ser retirada se ela não atender certas expectativas ou seguir um caminho prescrito. Meu coração se encheu de orgulho e amor pelo meu marido conforme percebi o que ele estava fazendo. Isso não era apenas sobre o fundo de fideicomisso. Era sobre algo muito maior. Mas isso não é tudo, Jason disse, retornando sua atenção para Lily. Há outra coisa aí, querida. Você pode encontrar o outro papel? Lily mexeu nos documentos até encontrar um papel dobrado com o cabeçalho de uma empresa imobiliária. Ela olhou questionadoramente para seu pai. Isso, Jason disse, autossuficiente para todos ouvirem. É a prova de que compramos nossa nova casa. Fechamos em janeiro. Eu ofeguei audivelmente. Isso foi completamente inesperado. Não estávamos procurando casa. Pelo menos não que eu soubesse. Jason encontrou minha expressão chocada com um pequeno sorriso apologético antes de continuar. É uma casa linda, Lily. 4 quartos. Um quintal enorme com uma árvore perfeita para a casa na árvore que prometi construir para você. E mais importante, ele fez uma pausa, olhando diretamente para seus pais, fica em Denver, Colorado. A bomba havia sido largada. Eleanor realmente deu um passo físico para trás, sua mão voando para seu colar de pérolas. O rosto de Marcos escureceu ominosamente. Denver? Eleanor finalmente conseguiu dizer. Mas isso é metade do país. 3.000 quilômetros, para ser exato, Jason confirmou. Aceitei uma posição como diretor regional da divisão ocidental da minha empresa. Começamos frescos no ano novo. Senti lágrimas se formando em meus olhos conforme a magnitude do que Jason havia orquestrado ficou clara. Ele havia planejado nossa fuga desta dinâmica familiar tóxica, havia trabalhado para isso silenciosamente enquanto eu suportava cada feriado, cada insulto, cada comentário passivo-agressivo. Você não pode estar falando sério, Marcos disse, sua voz perigosamente baixa. Você tem responsabilidades aqui, Jason. Para com a família, para com as conexões que construímos para você. Minha responsabilidade, Jason respondeu firmemente, é para com minha esposa e filha. Para com sua felicidade e bem-estar. Lily estava olhando entre todos nós adultos, sentindo a importância do que estava acontecendo, mas não entendendo completamente. Estamos nos mudando, mamãe? Ela perguntou, olhando para mim. Eu acenei, encontrando minha voz. Parece que sim, querida. Mas e minha pintura? Lily perguntou, gesticulando em direção ao seu presente cuidadosamente embrulhado, ainda sentado não aberto embaixo da árvore. Eu trouxe para a vovó e o vovô. Sua pergunta inocente pairou no ar, destacando o contraste entre seu afeto genuíno e a exclusão calculada que ela havia experimentado. Alguns dos parentes desviaram o olhar com vergonha. Eleanor, sempre consciente das aparências, rapidamente se recompôs. Isso dificilmente é o momento ou lugar para tais anúncios, Jason. Podemos discutir isso em particular mais tarde. Não, mãe, Jason disse, seu tom não deixando espaço para argumentos. Acho que este é exatamente o momento e lugar certos. Por 10 anos, observei você e papai sutilmente excluírem Ritter desta família. Fiz desculpas, esperando que vocês eventualmente vissem que pessoa maravilhosa ela é, que mãe incrível ela é para sua neta. Ele gesticulou ao redor da sala. Mas esta noite deixou cristalino que isso nunca vai acontecer. Cada criança nesta sala recebeu múltiplos presentes caros, até crianças que na verdade não são família, enquanto minha filha ficou sozinha sem nada. Claramente houve um mal-entendido, Eleanor insistiu, embora sua confiança usual tivesse vacilado. Foi um mal-entendido quando você sentou Ritter longe de mim no jantar? Jason desafiou. Foi um mal-entendido quando vocês convidaram todos os netos para Aspen exceto Lily? Foi um mal-entendido quando vocês convenientemente esqueceram de mencionar o prêmio de arte de Lily enquanto elogiavam as conquistas de todas as outras crianças? A sala havia ficado morta em silêncio. Ninguém nunca havia falado com Eleanor e Marcus Wilson desta forma, certamente não seu filho favorito. Passei anos tentando construir pontes entre dois mundos, Jason continuou, sua voz suavizando ligeiramente, esperando que vocês eventualmente aceitassem a família que escolhi. Mas percebo agora que algumas pontes não podem ser construídas quando um lado não tem interesse em se conectar. Marcos avançou, sua expressão dura. Se você fizer isso, se mudar pelo país sem nos consultar, haverá consequências, Jason. Consequências financeiras. Pela primeira vez, vi Jason sorrir. Não seu sorriso usual acomodatício, mas algo mais forte e mais genuíno. Estou bem ciente disso, pai. O fato é que Ritter e eu nunca precisamos do seu dinheiro. Construímos nossa própria segurança, em nossos termos. Ele se virou para Lily, que estava observando com olhos arregalados. O que estamos te dando, Lily, não é apenas dinheiro para a faculdade ou uma casa nova. É liberdade. Liberdade para ser exatamente quem você é, sem ter que ganhar amor através de conquistas ou conformidade. Não consegui mais conter minhas lágrimas conforme me movi para ficar ao lado do meu marido e filha. O que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos. Devíamos ir, eu disse baixinho para Jason. Ele acenou, então se dirigiu à sala silenciosa mais uma vez. Feliz Natal, pessoal. Lily,
Você gostaria de dar seu presente para a vovó e o vovô antes de irmos embora? Lily hesitou, então acenou. Ela recuperou sua pintura cuidadosamente embrulhada de debaixo da árvore e se aproximou de seus avós. Com dignidade notável para seus 8 anos, ela estendeu para Eleanor. Eu fiz isso para vocês, ela disse simplesmente. Ganhei o primeiro lugar. Eleanor pegou o pacote automaticamente, parecendo genuinamente conflituosa pela primeira vez desde que a conheci. Obrigada, Lily, ela disse, sua voz descaracteristicamente contida. Conforme nós três nos viramos para sair, uma voz inesperada quebrou o silêncio. Esperem, disse Andrew, irmão de Jason, levantando-se de seu assento. Isso está errado. Tudo isso. Eu me tensei, esperando outro ataque. Mas Andrew me surpreendeu ao continuar. Jason está certo. Esta família se tornou sobre aparências e conquistas em vez de amor e apoio reais. Ele olhou para seus próprios filhos, então de volta para seus pais. Isso é realmente o legado que vocês querem deixar? Netos que acham que só são valiosos pelo que conquistam? O rosto de Eleanor ficou vermelho de raiva. Andrew, isso dificilmente é o momento. É exatamente o momento, ele interrompeu. Porque se Jason sair assim, com esses sentimentos não resolvidos, vocês vão perdê-lo. Vão perder todos eles. Por um momento pensei que as palavras de Andrew pudessem romper. Vi algo tremeluzir nos olhos de Eleanor, talvez arrependimento, talvez apenas cálculo. Mas Marcus avançou, colocando sua mão no ombro de sua esposa. Nós indulgenciamos as escolhas não convencionais de Jason por anos, ele disse friamente. Se ele escolhe virar as costas para esta família agora, essa é a decisão dele. Jason acenou como se Marcus tivesse confirmado algo que ele já sabia. Tchau, pai. Mãe. Ele pegou minha mão em uma das suas, a de Lily na outra. Vamos para casa. A saída e as consequências. Conforme saímos da mansão Wilson, senti uma mistura estranha de desgosto e libertação. Atrás de nós, eu podia ouvir vozes de rei conforme a fachada cuidadosamente mantida da harmonia familiar desmoronava em nosso rastro. No carro, Lily subiu no banco de trás, ainda segurando o envelope com os documentos do fundo fiduciário. A vovó e o vovô estão bravos comigo? Ela perguntou com uma voz pequena. Jason encontrou meus olhos sobre o console central, ambos lutando com como responder. Finalmente me virei para olhar para minha filha. Não, querida, disse. Eles não estão bravos com você. Às vezes os adultos cometem erros porque estão tão focados no que acham importante que perdem o que é realmente importante. Como minha pintura? Ela perguntou. Exatamente como sua pintura, Jason confirmou, ligando o motor. Mas sabe de uma coisa? Acho que devemos emoldurar e pendurá-la em nossa nova casa em Denver. O que você acha? Lily considerou isso, então acenou. Posso fazer outra. Estou melhorando o tempo todo. Conforme nos afastamos da mansão Wilson, as luzes de Natal ficando distantes no retrovisor, estendi a mão para a de Jason. Haveria tempo depois para discutir tudo, o fundo fiduciário, a casa, o emprego em Denver, todas essas decisões enormes que ele havia tomado. Mas naquele momento, tudo o que senti foi gratidão e amor pelo homem que finalmente havia nos escolhido inequivocamente e publicamente sobre o ambiente tóxico de sua família. Obrigada, sussurrei. Ele apertou minha mão. Feliz Natal, Heather. Do banco de trás, a voz de Lily se manifestou. Ainda podemos ter Natal amanhã? Absolutamente, assegurei. Na verdade, acho que este pode ser nosso melhor Natal de todos. Conforme dirigimos para casa pela noite nevada, percebi que o envelope de Jason não havia contido apenas documentos. Havia contido nossa liberdade. A viagem para casa e revelações. A viagem para casa foi silenciosa, cada um de nós perdido em nossos próprios pensamentos. Lily eventualmente adormeceu no banco de trás, emocionalmente exausta da noite. Eu tinha dezenas de perguntas rodopiando em minha mente, mas esperei até estarmos quase em casa antes de quebrar o silêncio. Há quanto tempo você está planejando isso? Perguntei suavemente. Jason olhou para mim, então voltou os olhos para a estrada. O fundo fiduciário? Desde o dia que Lily nasceu. A mudança para Denver? Cerca de 6 meses. 6 meses, repeti, atônita. Por que você não me contou? Ele suspirou, suas mãos apertando no volante. Eu queria ter certeza de que tudo estava no lugar primeiro. O emprego, a casa. Ia te contar amanhã, como seu presente de Natal. Esta noite não foi como planejei anunciar. O que te fez decidir fazer isso agora, daquela forma? Quando vi Lily ali parada, a única criança sem presentes, algo simplesmente quebrou dentro de mim. Sua voz ficou rouca de emoção. Tenho feito desculpas pelos meus pais por anos, dizendo a mim mesmo que eles só precisavam de tempo para aceitar você, para amar Lily como ela merece. Mas assistindo eles deliberadamente machucarem minha filha, nossa filha. Finalmente os vi claramente. Entramos em nossa garagem, as luzes modestas de Natal que havíamos pendurado em nossa varanda nos dando as boas-vindas em casa. Jason desligou o motor, mas não fez movimento para sair do carro. Sinto muito por não ter te incluído na decisão, ele disse, se virando para me encarar. Isso foi errado. Se você não quiser se mudar para Denver, não vamos.
A oferta de emprego é ótima, mas nada vale perturbar nossa família. Estendi a mão para tocar seu rosto, sentindo a tensão em sua mandíbula. Me conte sobre a casa. Um pequeno sorriso puxou seus lábios. É estilo artesão, cerca de 100 anos, mas completamente renovada. 4 quartos, 3 banheiros. Um porão acabado que seria um estúdio de arte perfeito para você. O quintal tem esse carvalho massivo. Imediatamente imaginei construindo uma casa na árvore para Lily lá. E há um parque a uma caminhada de distância, e o distrito escolar é excelente. E o emprego? Diretor regional da divisão ocidental. Melhor salário, melhores horários. E uma cultura empresarial que realmente valoriza o tempo em família. Ele fez uma pausa. Mas mais importante, é um novo começo. Sem mais andar na ponta dos pés em torno da minha família. Sem mais assistir você e Lily sendo sutilmente excluídas e minadas. Considerei suas palavras, deixando o peso total do que havia acontecido esta noite se acomodar ao meu redor. Por 10 anos, tentei me encaixar na família Wilson, ganhar sua aceitação se não sua aprovação. Assistir a minha filha começar o mesmo esforço fútil, seu coração inocente ainda acreditando que poderia conquistar o amor deles. Esta noite havia demonstrado, além de qualquer dúvida, que esta era uma batalha que nunca poderíamos vencer. E mais importante, uma que não deveríamos ter que lutar. Denver soa perfeito, disse finalmente. Quando nos mudamos? Alívio lavou seu rosto. Fechamos em 15 de janeiro. Começo a trabalhar em 1º de fevereiro. Isso é em breve. Muito em breve. Balancei a cabeça. Não, é na hora certa. Saímos do carro e Jason gentilmente ergueu Lily ainda adormecida do banco de trás. Conforme entramos em nossa casa, a casa que logo deixaríamos para trás, senti um peso sendo levantado dos meus ombros. Uma vez que Lily estava acomodada na cama, Jason e eu nos sentamos no sofá ao lado de nossa própria árvore de Natal. Era menor que a dos seus pais, decorada com uma coleção disparelha de ornamentos que havíamos acumulado ao longo dos anos. Feitos à mão de Lily, lembranças de viagens, peças sentimentais da minha infância. Nenhum esquema de cores de designer ou papel de embrulho coordenado, mas infinitamente mais significativo. Há mais para te contar, Jason disse, pegando minhas mãos nas suas. Sobre o fundo fiduciário. Imaginei que houvesse e respondi. Você nunca mencionou montar um. Porque não foi apenas de mim. Ele hesitou. Foi do meu avô, o pai da minha mãe. Isso foi inesperado. O pai de Eleanor havia morrido quando Jason estava na faculdade, antes de eu conhecê-lo. Seu avô? Como? Ele deixou uma provisão em seu testamento. Um fundo separado para os futuros filhos de cada neto. Meus pais eram os curadores até os bisnetos completarem 18 anos. A expressão de Jason ficou séria. O que meus pais não sabem é que quando Lily nasceu, fiz o advogado da família transferir a curatela para mim. Legalmente, eles não têm controle sobre a herança de Lily. Olhei para ele, processando esta revelação. Então, quando seu pai ameaçou consequências financeiras, ele estava blefando, Jason confirmou. Ou melhor, ele não sabe que estava blefando. Eles podem me tirar do testamento, mas não podem tocar no que já é legalmente de Lily. Quanto? Comecei, então me parei. Na verdade, não preciso saber o valor. Apenas me diga, é suficiente para a educação dela? Jason acenou. Faculdade, pós-graduação se ela quiser, mais um fundo inicial para qualquer vida que escolher depois. E tenho adicionado mensalmente desde que ela nasceu. Lágrimas se formaram em meus olhos conforme a magnitude de sua previsão me atingiu. Você tem planejado nossa independência da sua família por 8 anos. Acho que uma parte de mim sempre soube que este dia chegaria, ele admitiu. Eu só não queria acreditar. Continuei esperando que eles mudassem, que vissem como você é incrível, como Lily é especial. Mas esta noite deixou cristalino que isso nunca ia acontecer. E quanto ao seu relacionamento com eles? Eles ainda são seus pais, Jason. Ele ficou quieto por um momento. Não estou cortando completamente. Mas estou estabelecendo limites, claros e negociáveis. Se eles quiserem fazer parte das nossas vidas, precisarão respeitar você como minha esposa e tratar Lily com o mesmo amor e consideração que mostram aos outros netos. Você acha que eles vão mudar? Honestamente, não sei. Meu pai é orgulhoso demais, muito fixo em seus caminhos. Minha mãe pode haver esperança lá, eventualmente. Mas terminei de colocar a aprovação deles acima da sua felicidade e do bem-estar emocional de Lily. Me inclinei contra ele, me sentindo mais segura e amada do que havia me sentido em anos. E os presentes embaixo da nossa árvore? Ainda devemos fazer Natal amanhã como planejado? Jason sorriu, o primeiro sorriso genuíno que vi dele toda a noite. Absolutamente. Na verdade, vamos fazer o melhor Natal de todos. Novas tradições para nosso novo começo. Eu te amo, sussurrei. Sempre te amei, mas esta noite me apaixonei por você novamente. Eu também te amo, ele respondeu me puxando para perto. Mais que qualquer nome de família. Mais que qualquer herança ou posição social. Você e Lily são meu verdadeiro legado. Conforme nos sentamos juntos no brilho suave das luzes da nossa árvore de Natal,
Percebi que o verdadeiro presente que Jason nos havia dado não era o fundo fiduciário ou mesmo a nova casa em Denver. Era liberdade. Liberdade de buscar aprovação que nunca receberíamos. Liberdade para sermos nossos eus autênticos sem desculpas. O envelope havia contido muito mais que documentos. Havia contido nosso futuro. A manhã de Natal. A manhã de Natal amanheceu clara e brilhante, luz do sol refletindo na neve fresca que havia caído durante a noite. Acordei encontrando Lily já acordada, sentada no pé da nossa cama com empolgação mal contida. Já é hora? Ela sussurrou alto quando viu que eu estava acordada. Olhei para o relógio 6h30, e cutuquei Jason. O Papai Noel esteve aqui, disse a Lily com um sorriso. Por que você não desce e verifica sua meia enquanto o papai e eu nos levantamos? Ela não precisou de mais encorajamento, correndo para fora do quarto e escada abaixo. Jason gemeu, rolando para me encarar. Feliz Natal! Ele murmurou, ainda meio adormecido. Feliz Natal, respondi, o beijando levemente. Pronto para nosso último Natal nesta casa? Os eventos da noite anterior voltaram inundando, e ele se sentou, de repente alerta. Você está realmente bem com tudo isso? A mudança de emprego, tudo? Mais que bem, assegurei. Sinto como se finalmente pudesse respirar. O chamado empolgado de Lily do andar de baixo interrompeu qualquer conversa adicional. Vestimos nossos roupões e descemos para nos juntar à nossa filha, que já estava examinando o conteúdo da sua meia. Nossa modesta sala de estar parecia festiva e aconchegante, nada como a vitrine formal dos Wilsons, mas cheia de calor e alegria genuína. Havíamos nos esticado um pouco nos presentes de Lily este ano. Um novo conjunto de materiais de arte de qualidade profissional, livros que ela queria, um tablet para jogos e leitura, e uma casa de bonecas artesanal que eu havia encontrado em uma feira de artesãos. Nada tão extravagante quanto o que seus primos haviam recebido, mas escolhido com cuidado e conhecimento do que realmente a faria feliz. Conforme Lily rasgava seus presentes com entusiasmo típico de criança de 8 anos, a campainha tocou inesperadamente. Jason e eu trocamos olhares confusos. Quem estaria visitando às 7h da manhã no Natal? Jason foi atender enquanto eu ajudava Lily a organizar sua pilha crescente de presentes desembrulhados. Um momento depois, ele voltou com uma expressão atônita, seguido pelo irmão Andrew e 3 filhos de Andrew. Desculpe invadir, Andrew disse constrangidamente batendo a neve das botas. Mas as crianças queriam ver a prima e eu. Bem, queria ter certeza de que vocês estavam bem. Estamos bem, Jason assegurou, embora sua surpresa fosse evidente. E vocês? Os pais não estarão esperando vocês para o café da manhã de Natal? A expressão de Andrew endureceu ligeiramente. Depois que vocês saíram ontem à noite, as coisas ficaram bem tensas. Disse a eles que o que fizeram com Lily foi inexcusável. Papai não levou bem. Você enfrentou o papai? Jason perguntou incrédulo. Já era a hora, Andrew respondeu com um dar de ombros. De qualquer forma, empacotei as crianças e saímos. Estamos ficando no hotel até eu descobrir meus próximos passos. Mas não queria que Lily achasse que toda a família se sente como mamãe e papai. Seus filhos se aproximaram de Lily timidamente, segurando sacolas de presentes. Trouxemos isso para você, disse seu filho mais velho. Feliz Natal, Lily. Lily olhou para mim pedindo permissão, e acenei, tocada pelo gesto. Dentro das sacolas havia presentes pensativos, materiais de arte, livros e uma pulseira de amizade feita à mão da filha de Andrew. Obrigada, Lily disse, seu rosto se iluminando. Não tive tempo de embrulhar, mas... Ela imediatamente correu para seu quarto e voltou com alguns de seus próprios desenhos que apresentou aos primos. Eles estão perfeitos, Andrew assegurou, examinando a obra de arte com apreço genuíno. Você é muito talentosa, Lily. Conforme as crianças se acomodaram na sala de estar, comparando presentes e conversando, Andrew puxou Jason e eu de lado. Há algo mais que vocês deveriam saber. Mamãe apareceu no meu quarto de hotel à meia-noite. O que ela queria? Jason perguntou cuidadosamente. Me convencer a voltar hoje para manter as aparências. Andrew balançou a cabeça. Quando me recusei, ela realmente desabou. Nunca vi assim. Ela disse que não pretendia machucar Lily, que só queria motivar vocês a voltar ao rebanho, ou alguma bobagem assim. Manipulação emocional, murmurei. Exatamente, Andrew concordou. Mas aqui está a coisa. Acho que pela primeira vez ela está percebendo que suas táticas não estão funcionando mais. Que ela pode realmente perder seus filhos e netos por causa disso. É pouco, tarde demais, Jason disse firmemente. Estamos nos mudando para Denver. A decisão está tomada. Eu sei, e apoio isso, Andrew respondeu. Vocês precisam fazer o que é certo para sua família. Só achei que deveriam saber que pode haver algumas rachaduras na fachada perfeita de mamãe. Papai, por outro lado, está furioso, Jason terminou para ele. Irado, Andrew confirmou. Ele está falando sobre mudar o testamento, remover você das participações comerciais da família, tudo. Jason trocou um olhar comigo antes de responder. Eu esperava tanto. Não muda nada. A campainha tocou novamente e desta vez fui atender.
meio esperando encontrar Eleanor ou Marcos em nossa porta. Em vez disso, encontrei Diana, cunhada de Andrew e minha aliada da noite anterior de jantar. Espero que não seja muito cedo, ela disse apologeticamente, segurando uma sacola de presentes. Só queria deixar isso para Lily e dizer a vocês dois o quanto admirei o que fizeram ontem à noite. Eu a acolhi, genuinamente feliz em vê-la. A manhã continuou com mais visitantes inesperados. O primo de Jason, Michael, e sua esposa, que sempre haviam sido amigáveis comigo. Alguns amigos da família que haviam testemunhado a confrontação da noite anterior e queriam expressar seu apoio. E finalmente, para minha completa surpresa, a irmã de Jason, Grace. Diferente dos outros, Grace não trouxe um presente ou palavras de apoio. Ela ficou constrangidamente em nossa entrada, casaco de grife ainda abotoado, como se incerta de sua recepção. Mamãe me mandou, ela admitiu. Ela quer que vocês voltem para o jantar de Natal. Ela diz que ontem à noite foi um mal-entendido, que os presentes de Lily devem ter sido perdidos. A expressão de Jason endureceu. Nós dois sabemos que isso não é verdade, Grace. Grace teve a graça de parecer desconfortável. É o que ela está dizendo a todos. Papai está furioso sobre Andrew sair também. Todo o Natal da família está desmoronando. E eles precisam de nós dois lá para salvar as aparências, disse baixinho mas firmemente. Esse não é nosso problema. Grace olhou ao redor de nossa sala de estar, absorvendo as decorações modestas, o papel de embrulho espalhado, as crianças brincando juntas no chão. Por um momento, algo como inveja piscou em seu rosto. Vocês realmente vão fazer isso? Se mudar para Denver? Sim, Jason confirmou. E construir uma vida baseada em amor em vez de obrigação ou aparência. Grace acenou lentamente. Eu deveria voltar. Emma tem um recital esta tarde. Ela se virou para sair, então parou. Para o que vale, sinto muito sobre os presentes de Lily. Essa não foi minha decisão. Depois que ela saiu, Jason e eu trocamos olhares, ambos reconhecendo que, embora não fosse exatamente um pedido de desculpas, talvez fosse o começo do entendimento. O dia continuou com uma reunião improvisada. Andrew e seus filhos ficaram para o café da manhã, que se transformou em almoço, que se estendeu para uma tarde de jogos de tabuleiro, conversa e o tipo de conexão familiar genuína que havia estado ausente das reuniões formais dos Wilson. Diana se juntou a nós, trazendo comida adicional e uma garrafa de champanhe para brindar a novos começos. Conforme a noite caía e nossos convidados inesperados se preparavam para sair, Andrew puxou Jason para uma conversa final na porta. Não consegui ouvir o que foi dito, mas os irmãos se abraçaram calorosamente antes de se separarem. Do que se tratava? Perguntei conforme fechamos a porta atrás do último visitante. Ele está pensando em se mudar também, Jason respondeu com um toque de surpresa. Não para Denver, mas para longe daqui. Ele disse que ver nós enfrentarmos mamãe e papai o fez perceber o quanto ele comprometeu sua própria felicidade para atender às expectativas deles. Balancei a cabeça em admiração. O envelope realmente mudou tudo. Não o envelope, Jason me corrigiu. A decisão de priorizar o que realmente importa. Mais tarde naquela noite, depois que Lily havia ido dormir, exausta mas feliz de seu tempo inesperado com os primos, Jason e eu nos sentamos juntos no sofá. As luzes da árvore de Natal lançando um brilho suave sobre o quarto. Tenho pensado sobre o que fazer com a pintura de Lily, disse. A que ela deu para seus pais. O que sobre ela? Vou pedir para ela fazer uma nova. Uma especial para nossa nova casa em Denver. Quero que seja a primeira coisa que penduremos na parede. Jason sorriu, me puxando para mais perto. Gosto dessa ideia. Um começo fresco com as coisas que realmente importam em exibição. Você se arrepende? Perguntei baixinho. De desafiar seus pais assim? Potencialmente perder sua herança? Ele ficou quieto por um momento, considerando. Não, ele finalmente disse. Me arrependo de não ter feito antes. Me arrependo de cada vez que deixei eles fazerem você se sentir inferior. Cada vez que não falei quando eles ignoraram Lily. Mas ontem à noite, isso já era a hora. Um ano depois, a neve de Denver era mais leve do que estávamos acostumados no leste. Mais seca, mais fofa. E de alguma forma mais mágica contra o pano de fundo das montanhas visíveis do nosso quintal. Nossa casa artesanal havia realmente se mostrado perfeita para nossa família. Com a casa na árvore de Lily agora completa no carvalho massivo e meu estúdio de arte montado no porão acabado. O novo emprego de Jason lhe havia dado o equilíbrio trabalho-vida que ele sempre quis mas nunca priorizou. Ele treinava o time de futebol de Lily agora, chegava em casa para o jantar toda noite e parecia mais feliz e relaxado do que eu jamais o havia visto. Eu havia encontrado uma posição ensinando arte em uma escola elementar progressiva que valorizava a criatividade tanto quanto os acadêmicos. Lily estava florescendo em sua nova escola, fazendo amigos facilmente e continuando a desenvolver seus talentos artísticos. O fundo fiduciário prometido havia sido oficialmente transferido para uma conta no nome de Lily, com Jason e eu como curadores até ela completar 25 anos.
Representava segurança e oportunidade, mas mais importante, representava a liberdade das cordas manipuladoras que haviam sido amarradas à riqueza da família Wilson. Tínhamos ouvido de Andrew regularmente. Ele havia realmente se mudado, aceitando uma posição em Chicago e começando do zero com seus filhos. Ele nos visitou 2 vezes e os primos mantiveram sua nova amizade através de videochamadas e cartas. Eleanor havia feito várias tentativas de reconciliação, cada uma ficando aquém de responsabilidade real. Ela havia enviado presentes de aniversário e Natal para Lily, ligava ocasionalmente com conversa superficial e até sugeriu visitar uma vez, embora tenha cancelado na última hora. Marcus, fiel à forma, havia cumprido suas ameaças de remover Jason de seu testamento e várias participações comerciais da família. Jason havia recebido as notificações legais com equanimidade notável, arquivando-as sem comentários. O que nos surpreendeu mais foi Grace. 6 meses após nossa mudança, ela havia ligado para Jason do nada, sua voz descaracteristicamente vulnerável conforme fazia perguntas sobre nossa nova vida. 3 meses depois ela havia visitado com Emma, ficando por um fim de semana que começou constrangido mas terminou com conexão genuína. Emma e Lily haviam descoberto interesses compartilhados além das atividades superficiais que os avós Wilson sempre enfatizaram. E Grace havia admitido durante uma conversa tarde da noite com vinho que havia começado a questionar os valores que havia aceito inquestionavelmente de seus pais. Hoje, conforme nos preparávamos para nosso segundo Natal em Denver, olhei ao redor de nossa casa com profunda gratidão. A arte de Lily pendurava proeminentemente nas paredes, incluindo uma pintura especial que ela havia criado de nossa nova casa, que ocupava o lugar de honra na sala de estar. Nossa árvore de Natal estava decorada com uma coleção de ornamentos que contava nossa história familiar, novos de nossas aventuras no Colorado misturados com tesouros queridos do nosso passado. A campainha tocou, e Lily correu para atender, sabendo que estávamos esperando amigos. Não família por sangue, mas a família escolhida que havíamos construído em nossa nova comunidade. Uma família baseada em respeito mútuo, afeto genuíno e aceitação incondicional. Conforme risos e conversas encheram nossa casa, encontrei o olhar de Jason do outro lado da sala. Ele sorriu, levantando ligeiramente seu copo em um brinde privado à nossa jornada. Um envelope realmente havia mudado tudo, mas o verdadeiro presente havia sido a coragem de escolher amor sobre obrigação, autenticidade sobre aparência, e felicidade sobre um legado familiar vazio. Está tudo bem? Jason perguntou, cruzando a sala para se juntar a mim. Perfeito, respondi, e quis dizer isso. Absolutamente perfeito.